Olá, tudo bem? Eu vou convidar você a assistir esta aula somente se você tem interesse em um desses assuntos: filosofia, psicologia, formação do pensamento humano e em grandes pensadores da história humana. Se você tem algum desses interesses, continue me assistindo. Eu vou falar um pouco sobre o pensador do século XVIII, pensador da Escócia, nascido em Edimburgo, na Escócia, David Hume. Aqui na descrição eu vou deixar para você as citações que eu fizer. Eu vou fazer algumas citações livres, algumas paráfrases, mas aqui você vai encontrar tudo o que você precisa. E eu vou deixar também para você o link com a obra sobre a qual eu vou comentar aqui, que é o ensaio sobre o entendimento humano. Eu tive a oportunidade de fazer tanto um mestrado como um doutorado em filosofia em Voltaire, tá? Eu tenho um vídeo aqui sobre Voltaire, vou deixar aqui na descrição para você também. E eu acabei tendo um contato com os pensadores do século XVIII. O meu foco era Voltaire, mas eu acabei lendo Rousseau, Diderot, acabei lendo Kant, o próprio Hume, alguns outros menos conhecidos, como o padre Jean Melier, e assim por diante. Mas aqui eu quero falar um pouco sobre o grande David Hume, um dos pensadores mais importantes ali do período iluminista, século XVIII, o chamado século das luzes, século da razão, que teve grande influência na formação do pensamento moderno. Muito do que nós pensamos hoje foi formulado pelos pensadores do XVIII. Esqueci de mencionar Montesquieu aqui também, que eu acabei lendo algumas coisas sobre ele, as cartas persas, enfim. Mas vamos lá. David Hume nasceu em 1711, faleceu em 1776, então foi contemporâneo ali de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de Kant, embora o Kant seja um pouquinho depois, mas é 18 também. E Hume é considerado um dos grandes céticos da história. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a ambição de David Hume a respeito do pensamento? No século XVII, num pedaço do XVIII, nós tivemos o grande filósofo, na época era considerado filósofo, né? As ciências estavam abarcadas pela filosofia, o grande Isaac Newton. E o Newton era uma figura muito cultuada no XVIII. Inclusive Voltaire foi um dos divulgadores do pensamento de Newton, escrevendo inclusive uma obra chamada Elementos da Filosofia de Newton, em 1738. Pois bem, a ambição do Hume assim como Newton descobriu as leis que governam os movimentos dos planetas, Newton formulou a teoria sobre a gravitação universal, o Hume também acredita que é possível nós chegarmos ao conhecimento das leis que operam no nosso pensamento, ou seja, as leis que fazem com que nós cheguemos aos pensamentos que chegamos. Por que nós pensamos de um determinado jeito? Por que a humanidade pensa de um determinado jeito? O Hume tinha essa ambição e ele fala disso nessa obra. Um ponto muito importante para se entender o que o Hume diz acerca do nosso pensamento, de como o pensamento humano é construído, é como ele divide o que ele chama de percepções do espírito. Ele basicamente diz que nós temos dois tipos de percepções do nosso espírito. Uma delas são as impressões e as outras são os pensamentos ou ideias. Então vamos lá. É importante você entender esses dois pontos. O que é a impressão para o Hume? É aquilo que você percebe diretamente do ambiente. Você recebe uma sensação do ambiente de frio, de calor, de dor. Você vê uma imagem, você sente a sensação de um alimento, você come, você bebe, você sente dor, você sente prazer. Tudo isso são as impressões. Impressão, aquilo que te afeta diretamente por meio dos teus sentidos. Você toca, você vê, você ouve, você sente e assim por diante.
E o que se deriva disso para Hume é o que ele chama de ideias ou de pensamentos. O que seriam as ideias ou pensamentos? Seriam como se fossem cópias pálidas das impressões. Então vamos lá. Você comeu um bolo. Você está ali comendo o bolo. Você está tendo aquela impressão. Para Hume isso daqui é uma impressão. O sabor do bolo está sendo tá em contato com você por meio do teu paladar. Então você come o bolo. No dia seguinte, 2 dias depois, 1 ano depois, você lembra daquele bolo. Isso para Hume já seria a ideia, seria como se fosse uma cópia pálida da impressão. Então, por mais forte que seja a impressão, a ideia, o pensamento, a memória, ele nunca vai ser igual em força à impressão. Então, uma coisa é você estar sentindo uma dor. Outra coisa é, já sem a dor, você se lembrar daquela dor. Por mais que você lembre aquilo te cause uma sensação ruim, a ideia da dor nunca vai ser igual à dor. Ou seja, a ideia nunca vai ser igual à impressão. Hume chega a dizer que a impressão pode ser muito fraca e a ideia muito forte, mas a impressão mais fraca será sempre mais forte do que a ideia mais forte. Então isso é muito importante para se entender o pensamento de Hume a respeito de como nós sentimos, de como nós pensamos e de como nós conhecemos também. Aqui nós temos especialmente uma obra de epistemologia, isto é, um estudo da origem e dos limites do nosso conhecimento, de como o conhecimento humano opera. Vamos lá. Eu vou citar aqui um texto do Hume, porque o Hume diz que as nossas ideias são sempre cópias das nossas impressões. Aqui tem um ponto fundamental da filosofia do Hume a respeito da epistemologia. Para o Hume não existem ideias inatas. O que seriam ideias inatas? Aquele conceito de que o ser humano tem algumas ideias que já estão ali com ele, já foram colocadas ou já estão com ele desde que ele nasce. Então, o Hume não acredita em ideias inatas. Ele acredita que todas as ideias que nós temos são resultado das impressões, isto é, tudo o que nós pensamos, segundo Hume, é resultado de tudo o que nós vivemos por meio da experiência. Por isso que o Hume é considerado um filósofo empirista, tal como foi John Locke no século XVII. Olha essa citação aqui. Tudo que eu for dizer aqui sobre o Hume, ou pelo menos quase tudo, vai estar aqui na descrição sob forma de citação. Tá bom? Algumas eu estou fazendo de maneira mais livre, como paráfrase, e outras eu vou citar literalmente. Olha essa daqui. Parece que esta proposição não admitirá muita controvérsia. Todas as nossas ideias são cópias de impressões, ou, em outras palavras, é-nos impossível pensar em algo que antes não tivéramos sentido, quer pelos nossos sentidos externos, quer pelos internos. Ou seja, aí o Hume vai dar o exemplo de que o cego não pode ter noção de cores, nem o surdo de sons. Por quê? Porque o cego, lógico, ele está pensando aqui no cego de nascença e no surdo de nascença, um cego nunca pôde ver uma cor. Então, ainda que você defina para ele o que é o vermelho, o azul, o verde, o preto, o amarelo, ele não vai saber o que é aquilo. O surdo também não terá como ter a ideia de som, porque ele nunca ouviu. Então aí o Hume vai seguir nesse raciocínio. É impossível eu pensar em qualquer coisa que eu primeiro não tenha vivenciado por meio dos sentidos, ou ouvi, ou olhei, ou cheirei, ou senti pelo paladar, ou toquei, ou senti, né, o sentido interno, eu senti raiva, eu senti amor, eu senti alegria, enfim. Tudo isso precisaria passar primeiro pela impressão para depois nós termos ideias ou pensamentos. Aí você me pergunta, e o Hume vai te responder, tá bom, eu tenho impressões, eu tenho sensações, vamos chamar assim,
e depois eu tenho ideias. Mas como que essas ideias se conectam? O Hume vai estabelecer 3 princípios sobre como as ideias se conectam. E para ele, isso é como se fosse não. Digamos que são as mesmas leis que fazem os planetas girar, que produzem a gravitação universal. Para o Hume, são as mesmas leis da natureza que levam o ser humano a pensar dessa forma. Esse processo: impressão, ideia, e agora ele vai falar de 3 princípios que fazem as ideias serem conectadas. Então vamos lá. O primeiro princípio que o Hume menciona é semelhança. O segundo é o de contiguidade, proximidade no tempo e no espaço. E o terceiro é de causa e efeito. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Vamos lá, semelhança. Você vê uma pessoa parecida com teu amigo. O que acontece? Logo, você pensa no teu amigo. Você vê na rua um carro parecido com o teu. O Hume não deu esse exemplo, lógico, eu que estou dando. Logo, você pensa no teu carro. Você está na rua, você tem um carro prateado, de uma determinada marca, um determinado modelo, aí você vê um carro exatamente igual ao teu. Só a placa que não. A semelhança te faz você pensar no teu carro. E para o Hume, isso é uma lei da natureza. Você não pensa porque você quis pensar. A tua mente opera dessa forma, por semelhança. Outro exemplo de contiguidade, de proximidade. Você se lembra, por exemplo, de algo marcante que aconteceu num dia da tua vida, e aí, automaticamente, você se lembra de algo que aconteceu um pouco depois. Ou, vamos deixar isso mais claro. Imagina o seguinte, você está pensando, está tentando descobrir quando aconteceu determinada coisa na tua vida. Aí você fala, bom, isso daqui aconteceu depois do falecimento de uma pessoa importante na minha vida. Um dia depois, um dia antes. Então aquilo marcou. E aí a tua mente, ela opera por meio da proximidade. Tanto no tempo como no espaço. E a terceira maneira que Hume menciona, né, como o meio da nossa mente operar, é causa e efeito. Então, exemplo básico, você vê uma pessoa ferida na rua, caída, e automaticamente você pensa no que causou aquela ferida. Quem causou aquela ferida? Foi um acidente? Foi de propósito? A pessoa foi atropelada? A pessoa caiu? O que houve? E tudo isso, segundo Hume, não é porque você quer saber, não. É automático, a tua mente opera dessa forma, a nossa mente opera dessa forma. Semelhança, contiguidade e causa e efeito, tá bom? E existem algumas outras coisas importantes que o Hume também fala dentro desse tópico, dentro desse grande assunto, que é como o nosso pensamento se forma, como o nosso conhecimento opera, quais são também os seus limites. Olha só, o Hume diz uma coisa muito interessante e bastante polêmica para o século em que ele viveu, que era o chamado século das luzes, a busca pela razão, a razão traz respostas, a razão é isso, a razão é aquilo. E o Hume diz, olha que interessante, o Hume diz que não é a razão que nos faz entender as relações de causa e efeito. Não é a razão, é a experiência, é o costume. Então, você olha uma coisa acontecendo, um determinado fato, você fala, bom, isso causou aquilo. Eu liguei o fogo, ele ferveu a água. Entendi pela minha razão. O Hume diz que não é pela razão que você entende isso, é pelo costume de ligar o fogão, de ligar o fogo e a água, depois de determinado tempo, ferver. O Hume diz que a gente não sabe o que acontece. A gente não conhece esses processos para dizer que é pela razão. A gente vê uma coisa acontecer depois da outra e a gente está satisfeito com isso. Mas, segundo Hume, a gente não conhece
de fato as relações de causa e efeito. A gente vê a coisa acontecendo e por hábito a gente toca a nossa vida assim. E aí eu vou citar um outro texto aqui que é muitíssimo interessante, que vai mostrar de fato os limites da nossa razão no entendimento do Hume. Hume ele coloca a razão ali num espaço bastante reduzido. Olha o que ele diz. Apresente-se um objeto a um homem dotado, por natureza, de razão e habilidades tão fortes quanto possível. Se o objeto lhe é completamente novo, ele não será capaz, pelo exame mais minucioso de suas qualidades sensíveis, de descobrir nenhuma de suas causas e de seus efeitos. Ou seja, o homem está vendo um objeto pela primeira vez. Aquele objeto não tem semelhança com outro que ele conhece. Ele tem uma habilidade racional excelente. Hume diz que ele não vai conseguir de forma alguma descobrir o que aquele objeto faz, a não ser depois da experiência, a não ser depois que ele veja aquele objeto funcionando. O Hume dá um outro exemplo muito curioso. O Hume cita Adão, né, o primeiro homem, óbvio, muito provavelmente sem crer numa literalidade de um Adão, mas apenas para efeito didático. Adão tem ali as suas habilidades racionais perfeitas. Tá? Ele tem uma capacidade sensacional. O Hume diz que logo que o Adão foi criado, ele não poderia, por exemplo, pela primeira vez antes da experiência, por mais que fosse dotado de razão, olhar para a água e só pela razão dizer, olha, essa água aí vai me afogar. Ou eu posso dizer, essa água vai matar minha sede. Ou Adão está vendo fogo pela primeira vez. Pela razão, única e exclusivamente, segundo Hume, Adão não seria capaz de saber que o fogo, por exemplo, queimaria. Então Hume é bastante categórico em dizer que sem a experiência você não consegue saber como as coisas funcionam. Isto é, o conhecimento que nós temos é formulado à base da experiência, dos os nossos sentidos em contato com o mundo, e a partir daí nós formamos as ideias. As ideias são oriundas das impressões, como nós vimos aqui. E aí eu quero citar aqui mais um texto sobre esse ponto. O Hume diz, todo efeito é um evento distinto de sua causa. Portanto, não poderia ser descoberto na causa e deve ser inteiramente arbitrário concebê-lo ou imaginá-lo a priori. A priori é antes da experiência. Então o Hume está dizendo, a causa é uma coisa, o efeito é outra totalmente diferente. Então não tem como você saber do efeito e da causa simplesmente pelo pensamento, sem observar, sem conhecer a coisa pela sua experiência, pelo contato com o mundo por meio dos sentidos. Nesse sentido, Hume é contra a visão racionalista representada, por exemplo, por René Descartes no século XVII. O Descartes foi bastante criticado no XVIII, inclusive, né, aqui pelo Hume, e especialmente pelo Voltaire. O Voltaire criticava demais o Descartes. E outro ponto aqui, para a gente já chegando perto do fim, o Hume é muito enfático quando ele fala da limitação do entendimento humano. E aqui eu vou citar um texto. Com referência às causas das causas gerais, em vão tentaríamos descobri-las, pois jamais ficaríamos satisfeitos com qualquer explicação particular que lhes dessemos. Estas fontes e estes princípios últimos estão totalmente vedados à curiosidade e à investigação humanas. Ok, você pode saber das causas, dos efeitos, ainda que não pela razão, mas pelo hábito. Você pode conhecer a lei da gravitação universal, como ali no 18 eles conheciam. Mas o Hume vai dizer que a grande causa, ou uma causa que causa as causas, talvez uma causa não causada, isso tudo, essas causas primeiras ou últimas,
elas são totalmente vedadas ao nosso conhecimento. E aqui a gente já tem o ceticismo do Hume se mostrando, esse ceticismo como uma suspensão de juízo quando eu vejo aquilo que o meu entendimento não é capaz de chegar a uma conclusão. Eu vejo uma posição, eu vejo outra, aquilo me é desconhecido, eu não consigo concluir absolutamente nada a respeito daquilo. E para nós concluirmos, o Hume exalta a ciência, o Hume fala que a ciência alimenta o entendimento do homem, mas esse entendimento é tão limitado que pouca satisfação ele poderia esperar disso. Isto é, a ciência nos alimenta, mas ela não vai nos saciar porque o nosso conhecimento, o nosso entendimento é muito pequeno. E mais um ponto aqui, o Hume reforça muito essa coisa da causa e efeito, que nós vemos um efeito acompanhado do outro, tá? Mas nós não conseguimos saber a força que faz isso acontecer. É o hábito que nos faz entender a relação de causa e efeito. E aqui eu fecho com uma citação do Hume, em que ele diz: nenhuma conclusão agrada mais ao ceticismo do que aquela que revela a debilidade e a estreiteza da esfera racional e das capacidades humanas. Ou seja, o Hume faz isso daqui. Ele revela a limitação, a estreiteza do entendimento humano. Esse é um vídeo muito resumido sobre uma obra de Hume, Ensaio sobre o Entendimento Humano. Convido você a ler a obra, convido você a ler mais sobre o Hume, é um grande pensador. Apesar de eu entender que muitas coisas que ele disse com a experiência dos séculos posteriores foram tornadas obsoletas, mas ele é um grande pensador. Ele é uma pessoa com uma habilidade muito grande de escrever, de raciocinar, de encadear as ideias, e você terá um grande ganho em ler o Hume. E não se esqueça de olhar aqui as citações, os links na descrição, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço, até mais.